só olhando os bombinhos, as toadas, né, o coco, e ali e tal. Depois fui chamado para fazer alguns de dia, coco de criança, não sei o quê. Aí, pô, Nilcinho é danado, esse menino tem futuro e tal, e lá vai. E ali eu fui levando, levando, e quando era mesmo no São João, né? Mas você já fazia coco criança? Era, Rapaz. já fazia umas besteirinhas, emendava coisa com coisa, fazia uma roda, os meninos, vai, fala aí, canta aí. E eu mexia com outro menino, né? Fazia um coco como se fosse uma rima, assim. Eu falava de um negrinho e da mãe de um, do não sei o que do outro. E fazia coco mesmo, já com um bombinho de uma latinha, com uma borrachinha assim, de câmara de ar, de carro, né? Caminhão. Fazia aquele bombinho e a gente ficava ali, na toada e tal. E fui ficando aí, comecei a conhecer também a biritinha, né? Aí fui tomando minhas biritinhas já na adolescência e homem, e no coco, no coco, no coco. Você lembra de algum coco dessa época que você fez? Da época, eu estava falando para o mestre Ulisses, o coco que eu fiz, É, não criança, lembro, não, é não porque faz lembro, muito. Deve ter. Fez muito coco então. era assim, coco aí, coisas rápidas, com Na três, época você quatro nem se frases. preocupava, né? Que também Não, guardava, não, porque era não. brincadeira, Era né? brincadeira mesmo, mas rimava, né? Rimava. Eu procurava juntar o azul com o caju, para que terminasse a coisa ali, entendeu? E aí ali já, tudo bem, nada de gravar depois. Era naquele momento ali. E eu ouvia os adultos cantando, né? Eu ficava assim, os caras. Tem um corpo que o Ulisses gosta muito, cara. Eu sou leão. Eu fiz um alçapão feito de ferro batido, cadeado de metal para prender Sansão. Tinha esse aí. Tinha aquele a frase com dupla, com dupla intenção, né? Que falava dos jogos, mas que parecia com um palavrão. E tinha que cantar rápido, depois retornar, e eu ficava olhando os caras cantando ali, os caras. Eu estava jogando filho, do filho passei para ponga, da ponga passei para pipa, da pipa para o bacará. Vi o grito da araponga, bacará, pipa com ponga, pipa, ponga e bacará. E adeus, minha ai, 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 todo mundo aquele refrão, aquela roda, né? Todo mundo nas palmas, aí parava o instrumento, o cara, e as palmas, e os pés. E entrava um para a roda, fazia o seu show, a sua apresentação, depois escolhia um outro, e passava o outro ali, aquilo ia até de madrugada, depois estava todo mundo cansado e tal. E de vez em quando uma caninha, um tiragosto, um negócio, estava feito, no outro dia estava todo mundo, né? De peito lavado, satisfeito, porque a noitada foi boa, foi maravilhosa, e nada num barraco com um piso de barro, com nada, nada, um bombinho, um ganzá, um instrumento bobo, e ali os meninos falam assim para mim, cadê? Toca aí. Aí quando eu toco de uma forma como se fosse original, né? Do começo ali. E hoje não tocava com alfaia, né? Era um bombinho mesmo, onde ficava ali só naquele bum, 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 bum. E era aquela coisa. E eu ficava ali em cima e tal. Aí passa-se os tempos e vem. Aí de vez em quando, um coco. Chama o negão, vai cantar um coco. Chama o negão para cantar um coco. Aí vira o negão do coco, né? Para muitos, meu nome, esses que estão fora que são fora da cultura, que não curte esse tipo de cultura, aí é Nilson. E hoje Nilson da coxinha, olha, Nilson do lanche, Nilson do bolo, Nilson enfim, da comida, né, em si. Por que isso? Porque trabalho ainda para sobreviver com o quê, né? Aí, uma forma ou outra, um dia ou outro qualquer, aí o mestre Ulisses, vai haver um coco em tal lugar. Vamos, aí, rapaz, mas o trabalho, não vai ter problema, a gente cobre isso aí, a gente dá um jeito, né? Aí já vou profissionalmente, como a gente já estivemos em Garanhuns, né? Lá como é que é o nome do Circuito do Frio, né? É. Ah, vocês apresentaram lá? Nós nos Pô, legal apresentamos, ali, viu? eu fiz Legal. dei o maior show, viu, cara? Eu mostrei como dançava na Ah, época, eu mostrei como tocava, eu mostrei um monte de situação, assim, aproveitei a oportunidade, né? Primeira dos meninos que me deram, o mestre Ulisses como produtor, bota tudo que tu sabe, faz o que tu sabe. Naturalmente, o que eu sei, naturalmente, não me esforcei para nada. Não era uma coisa assim que eu teria que me apresentar de uma forma estilizada, não. Eu fazia aquilo que eu sabia. E aquilo que eu sabia, aí o pessoal caiu em cima. Eu senti que o pessoal que estava filmando lá de uma televisão e o público até ficou olhando, porque
muitos lembraram, né, de como era o coco. Não que eu seja, assim, o pioneiro, o criador, mas eu participei da época desse coco, assim, em primeiro tempo, né? Em primeiro, no início mesmo da coisa, né? Era que ano isso aí? Ah, eu acho que 65, 70, Porra. por aí, que eu já vou fazer 60, né? Era nessas épocas aí que zero tecnologia, zero tudo, então não havia ocupação. A minha casa não tinha televisão e a casa dos meus vizinhos também não. Nem televisão, nem geladeira, você tira por aí. Como era que seria uma diversão? A diversão teria que ser totalmente zero, natural. Nada eletrônico, nada. A gente era no pau mesmo ali, na seca. Era na criatividade. Na do criatividade povo ali. mesmo, a gente chegava e pum, aí vinha a noção de quem tinha dom para cantar, quem tinha dom para tocar, entendeu? Entendi. É tanto que quando criança também, além dessa diversão, aí havia assim, centros espíritas, candomblé, né? Umbanda, essas coisas. E aí eu, na mesma época, na mesma situação, eu ia lá perto dos elus, né? Dos atabaques, dos instrumentos assim. Aí eu ficava olhando os caras tocando, né? Os caras grandão, fortão, e eu menininho e tal, eu ficava olhando os caras tocando. Pô, caramba, esse é o primeiro, esse é o segundo, esse toca diferente daquele, e junta, né? E tal. E quem está cantando lá, a mãe de santo, alguém está cantando. É como estilo cultural na aceitação, né? No credo deles, para cada santos que ele fala, né? Para cada caboclo, havia uma forma de tocar diferente. E ali eu fui pegando, aí quando o maiorzinho, além do coco, além das outras as atividades, aí, Nilcinho, quer tocar no Corme Damião, que é uma festa para crianças, de dia, aquela coisa toda, aí eu certo. Aí pererei, fui. Depois chamado também para tocar normal, já adolescente, homem, tocar normal os elus ali e tal. Mesmo sem ter assim, sem ser, fazer parte da religião ativo, né? Não entendia nada, não acontecia nada comigo, não era, tinha uma situação de mediunidade, né, entre eles e tal, mas para tocar era comigo mesmo, e para todos os santos havia um toque diferente, a forma diferente de tocar. E eu aprendi mesmo quando criança eu ficava ali, tal. Aprendeu olhando, ouvindo. Aprendi ouvindo pertinho assim, aí quando tinha uma oportunidade, quando eu já era adulto e tudo, e toquei no Corme Damião, que era uma festa de criança, né, durante o dia, aí passo a ser convidado para tocar à noite. Já na situação mais profissional, né? Profissional. Pessoal com aquelas roupas e tal, e eu ali, bum, 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 papá, bum, 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 porque era para tal santo. Daqui a pouco muda para o outro, daqui a pouco muda, ritmos diferentes, como se fossem notas musicais mesmo. E dentro dessa situação, tinha algum momento que tinha coco também dentro desse movimento? Não. Nesse não, né? Esse não era candomblé e umbanda, né? Essas coisas. Tá. Só uma coisa, aí o senhor tocava no terreiro. Tocava. Porra. Tocava no terreiro, tocava na festa do coco, né? Depois apareceu um movimento para a gente fazer, um senhor fez com a gente, adolescente e tal, um grupo de samba. Era 6 negrinhos comigo, que a gente fazia, como se fossem os originais do samba da época. Aquele que tem o mussu. Sei. Pois bem, a gente ali no toque do samba, fazia todos os samba lá, dos originais do samba, a gente se apresentava, tocamos no Ceará. Que é legal pra caramba. Tocamos no Ceará, eu vivia nesse meio aí, né? Vivia nesse meio naturalmente, sem esforço nenhum. O cara vai ter um samba, não sei onde, chama Nilcinho, para tocar o samba. Vai ter um coco, pô, Nilcinho, bicho, além de tocar, canta. Aí chama Nilcinho, e vai ter a Umbanda em tal lugar, chama Nilcinho para tocar. Quer dizer, sempre a percussão, a cultura, a raiz, toda né, nesse movimento. Seus pais tocavam? Não. Tinha nada a ver com nada, ninguém. A turma, aliás, até hoje, tudo que eu faço é sozinho. É um talento. É uma situação diferenciada, né? De que é como se eu não pertencesse, espiritualmente, eu não pertencesse assim. Aquela família, não que aquela família tem que todo mundo seguir a mesma regra, né? Sim. Assim como um irmão até gêmeos, que um é polícia, outro é ladrão, e, né?
Aí, mas era eu que estava ali, meus pais, minha mãe, e esse povo só vive chamando Nilson, ele não vai não. Ela dizia. Aí a turma me chamava, olha, vai ter, vamos. Tinha uma escola de samba aqui no Recife, lá, que era chamada Maçangana. Era. E eu tocava o caixa, o taró, era uma coisa difícil, um bicho papão, porque. Ou então aquele repique, tocava aquele ali, porque aquele ali puxava toda a bateria e tal. Aí desfilei para Dantas Barreto também. Olha que movimento, né? Durante pouco tempo, assim, durante toda a minha infância, adolescência, aí participei de toda essa situação, toca aqui, toca ali. Hoje eu tenho facilidade, né? De aonde tiver, o que tiver, para mim tá bom. Para mim eu chego lá e faço algumas coisinhas, né? Que hoje, você sabe que tudo vai com a tecnologia, tudo é modificado, né? Tudo cresce. Aí é possível até que eu seja aquele cara da antiga que seja parado. Mas esse parado, muitas vezes, é resgatado como uma coisa importante, né? Porque é original, é a cultura, entendeu? Por isso que os meninos, pô, como é que tu toca coco? O irmão do mestre Ulisses, né? Regi, aí, pô, cara, como é? Aí fica ensaiando comigo, ele é percussionista, profissional, famoso, e ele ensaiando comigo, eu ensinando a ele como é que toca o coco original, como tocar em qualquer instrumento. Porque os meninos tocam, né, com variações e eu toco uma batida de cada vez, paro quando cantam, volto a tocar. Quer dizer, foi tudo isso aí que rolou a cultura minha, que rolou toda a situação. Aí depois de um tempão, eu paro mesmo e digo, rapaz, agora você é compositor. Pô, agora eu vou escrever, vou fazer mesmo, né, músicas de uma certa forma e por ritmos, né? Aí já que o coco, já que a cultura dessas situações estava mais ligada, aí veio o coco. E aí eu fiz um monte de coco e todos o que eu fazia, Ulisses, vê aqui esse, vê esse, menino, tá bom esse aqui tu arruma melhor, e o Lua também, o irmão do Ulisses. Aí arruma, e eu já fazer coco, fazer. Quando foi o ano passado, eu acredito, o outro ano eu até gravei aqui nesse estúdio, mas doente, cara, e eu não sabia, eu estava doente. Eu fiquei diabético, tipo 2, e eu estava meio cansado com tudo, assim, fisicamente cansado, sem saber o que era. Até o médico descobrir e tal, aí você agora toma de hoje por diante esse medicamento e tal. Aí retomei a situação. Mas gravei aqui meio doentão, assim, sabe? Meio cambaleando. Digo, pô, estou complicando tudo aqui, né? O menino, maior trabalho e eu atrapalhando e tal. Mas até hoje, eu costumo perguntar às pessoas, eu gosto, as pessoas falam assim, pô, faz uma música para mim, rapaz, ó, sabe o que é assim, eu nasci em tal lugar, ou a minha mulher se chama fulano, ou eu trabalho em tal situação, faz uma brincadeira, ou então faz uma coisa séria, né? Um negócio bem... Eu fiz um coco para um cara que fala do interior, o Meu Cavalo, né? Que era uma situação de romance, assim, de alguém que pobre, que namora com a mulher, filha de rico, né? Filha do fazendeiro. Um peão namorar com a filha do fazendeiro lá da terra, né? Ele fala, é o coco que fala, o meu cavalo corre mais do que o vento, que é para ver a minha amada. Eu não posso perder tempo, pois tempo é ouro. Ouro é a minha amada. Eu não posso perder tempo para ver minha namorada. Ela é bonita, é de tirar o chapéu. É da fazenda Corina, é filha do coronel. Ela é bonita, é de tirar o chapéu. É da fazenda Corina, é filha do coronel. O meu cavalo. E é um drama, não, é um romance, né? É uma situação assim de romance mesmo. Eu vou buscar ali, tal, né? Aquele meio religioso assim de Davi, não sei se tu lembra, como era mesmo, era Davi, tal. Quando tu cantas para mim, quando tu tocas para mim, quando tu cantas para mim. Exatamente, era, rapaz, enfim, foi muito bom. Eu tenho escrito, né? O começo dele é... Tem um caderno em casa. E como você produz isso? Vai escrevendo? Demora muito? Às vezes para mesmo, cara. Um chama, o outro fala. Eu tô aí, o telefone toca. Só podia fazer 100 coxinhas, podia tal. Aí eu... Tá, grande, pequena, média, tem de frango, tem disso. Então tá, acertou. Aí eu volto.
eu tenho um atabaquezinho, que até emprestado, aí eu vou para o atabaquezinho e fica ali. Não, aqui não vai bater. Deixa eu ver. O tempo é ouro, ouro é a minha amada. Não, assim não. Deixa eu ver de novo. Aí depois já vou escrevendo ali, né? Depois de que está escrito, aí eu toco umas 4, 5 vezes, ali eu já gravou no HD. já gravei, aí já trago já trago pro meu produtor. Aí ele diz, pô, cara, Produtor o quê, rapaz? Eu sou um tem que ser. aprendiz. Você é sim, você é bom, rapaz, no que faz mesmo. Devo muito a esse cara, né? Novinho aí e tal, mas desenrolado tudo, né? Aí eu faço minhas composições, digamos assim, e ele, tá legal isso daí. Eu fiz uma música que ele gravou no CD de capoeira, né? Eu estudei, assim, procurei saber rapidamente, assim, folheando, né? Aleatoriamente, sobre o mestre Zumbi. Aí Zumbi, tal, como é que foi? Mas e daí? Zumbi estava preso, estava solto, começou aonde? A história tá aí, mas e daí? Esse cara começou a salvar a gente e começou a levar todo mundo né? Como é que é esse negócio? Palmares e tal. Eu vou fazer uma música, lá o Ulisses resolve o que é que vai fazer. Se bota um coco, tem muito a ver com capoeira, foché, né? Tem muito a ver com tudo. Lá eu dou a ele, faço pequenininho, lá ele vê o que é que faz. Aí eu, quando lendo, eu raciocinei e vi algumas partes em que Zumbi, pela última vez, apanhando em um toco de 5 homens, os homens batendo nele. E lá na varanda estava o coronel com a família dele, vendo, né? Porque Zumbi já dava problema, dava trabalho. Aí Zumbi lá em cima, o coronel lá em cima, e Zumbi apanhando, aí Zumbi mesmo arrebentado, aí disse pro coronel assim, coronel, tira minhas correntes para ver se esses cabas são machos. Aí eu, puxa vida, isso aí ofende, mesmo que mate ele, mas a palavra não morre, né? E agora, e os caras? E os caras não iam poder ficar, não, coronel, não solte não, né? Os caras, capataz, né? Tinha que soltar. Aí o coronel, aí os caras dizem, solta, coronel, solta que a gente vai dar nesse nego safado assim mesmo. A gente não, eu dou sozinho, o outro, né? O senhor vai ver, e lá vai, aí o coronel disse, então solta. Aí soltaram a corrente do negão e olha o que deu. Aí eu gravei, aí eu fiz a música e dei pra ele assim, o Zumbi falando, coronel tira minhas correntes, coronel. Coronel tira minhas correntes, coronel. Coronel fez a besteira e tirou corrente de Zumbi. Coronel fez a besteira e tirou corrente de Zumbi. Daí pra frente ele salvou gente, morreu sem corrente, lutando por mim. Errou! Daí pra frente ele salvou gente, morreu sem corrente, lutando por mim. Coronel tira minhas correntes, coronel. Coronel fez a besteira e tirou corrente de Zumbi. Coronel fez a besteira e tirou corrente de Zumbi. Daí pra frente ele salvou gente, morreu sem corrente, lutando por mim. Aí completou, né? Eu até coloquei na letra, por isso que eu falo que ele no instante viu, eu coloquei, daí pra frente ele matou gente, lutando por mim. Aí ele falou, pô, mas matar, cara, matar é violência e tal, vamos tirar assim, salvou gente. Aí, ó, a coisa chega, brilhou, né? Na minha, tá vendo? Eu escrevi matar, eu tava com raiva quando escrevi. Daí pra frente, quando o cara tirou a corrente, daí pra frente ele matou gente, morreu sem corrente, lutando por mim. Mas o matar, né? Tudo bem que os 5 caras, ou quem tivesse ali, não ficou muito bem, né? Pra contar a história. Porque dali ele fugiu e os caras, claro que ficaram caídos, né? Aí foi quando o Ulisses disse, vamos tirar o matar, você lembra? Tira o matar dessa história e bota salvou gente. Aí a coisa ficou bem suave. E ele gravou e está no CD dele. Muito bom. Pois é, meu irmão. E aí, hoje, tô me aproximando aí dos 60, né? Falta uns aninhos aí, uns 3, 4 anos. Mas já me considero que 60. E pronto ainda, legal. Eu tô querendo aprumar a minha situação financeira, haver um equilíbrio de não buscar trabalhando a coisa. E eu vou aperrear demais esse Ulisses. Vou aqui dia e noite. Quando eu não estiver fazendo nada, ele me aguarde. Falta pouco tempo para eu me aposentar. Eu pagar o tono e tal. Quando for no dia que eu me aposentar, eu já disse à minha mulher, digo, me aposentando, eu vou encarnar em Ulisses. Para onde ele for, eu vou atrás.
Atrás, não, do lado. Do lado. Nem que seja para levar os instrumentos. Mas aí é o seguinte, quando eu for, aí o Ulisses diz, olha, a prefeitura tal, o governo tal, geralmente a prefeitura vai pagar a gente daqui a 8 meses.